Paz do Senhor, amados. Bom estarmos aqui. Amém? Maravilha é louvar a Deus, cantar, liberar o som da nossa voz e acreditar que Jesus está aqui. Jesus está aqui. Levante suas mãos para recebê-lo. A presença dele muda o ambiente, transforma o ambiente, enche o ambiente de glória. Comece a glorificá-lo. Abra o seu coração. Você já o adorou tão profundamente. Ei, céus, com fly Guilherme Conde Labaxé. Céus, cantorelou, ande floriasto bem. Céus, sonor. Céus, liberam são céus, anjos operando, tocha, zulão, alá, floguê, e maroxé neste romanchê, e grande este remanchê, flogai, e muda esta atmosfera. Nós estamos completando 15 anos de igreja local, junto ao teu servo, pastor Isaías e equipe, família, todos te adoram, Senhor. O céu, remanchê, querianda labassumiô, quebra toda a cadeia, rompe toda a legalidade, destrói pensamento negativo, pressão na mente, destrói nesta hora pressões espirituais, destrói as mentiras do diabo nesta hora, na mente dessa pessoa, no coração. Libera a igreja para te adorar, libera a igreja para te ouvir. Digno ele é de louvor, ele é digno. Adora a igreja. Flonderelas, flonderelas. Quebra as cadeias. Quebra as cadeias de bloqueamento. Libera o altar. Libera o coração da igreja. Oh, quero ouvir você cantar. Digno ele é. Kadosh, Kadosh, Shanarabala. Aleluia. Valeu. Podeis sentar, queridos, debaixo dessa atmosfera de unção, debaixo dessa presença tão gloriosa que é a presença de Jesus.
Nada supera a presença de Jesus. Nada tem mais poder do que a presença de Jesus. Absolutamente nada. A presença dele muda qualquer ambiente, transforma qualquer vida, muda qualquer situação. Aleluia. A presença dele abre mar e o povo atravessa pé enxuto. Aleluia. A presença dele cancela qualquer ativação de demônios e anula qualquer tipo de maldição. E ele está aqui. Sentado, levante a mão para entender ele aqui. Ele está absolvendo você. Ele está extraindo de você o melhor. Ele quer extrair o melhor de você hoje aqui. Ele quer drenar de você tudo que não serve para ele e nem para você. Ele quer mexer em você por dentro, curar o teu interior, aleluia, limpar a tua alma e o teu espírito, para que o teu corpo seja sadio, cheio da glória de Deus, aleluia. Hoje ele quer drenar de você qualquer sequela de maldição. Ele quer gerar famílias salvas. É a presença dele. E está aqui, gente. O que é ser igreja? Valor de ser a igreja. O privilégio de ser igreja. Olhar no espelho e dizer: eu sou a igreja de Cristo. Quem tem satisfação em ser igreja, levante a mão aí. Diga: eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Aleluia. Aplauda bem forte. Aleluia. Nada maior do que isso, nada melhor do que isso. Oh, aleluia. O inferno tem que ouvir bem forte. A ele toda honra, toda glória, todo louvor. Pega a sua Bíblia aí, abra no livro de Hebreus capítulo 10. Gente, ser a igreja é ter o maior de todos os privilégios e honra. Nós sabemos disso. Quando eu escrevi esse livro aqui, o Portal do Meio-Dia, tudo eu pensei na igreja. A igreja vencer. A igreja entender isso aqui. Mundo espiritual ativo. Como age o mundo espiritual. Como atua um principado, uma potestade, um dominador, uma força espiritual da maldade em ambientes celestiais. Como combatê-los, como exterminar. Então aqui ensina as 7 horas de oração que a Bíblia nos traz e nos orienta a vencer o inimigo. Eu tenho tido nesses 45 anos já chegando, de vida com Jesus, experiências profundas com a vitória contra demônios e contra Satanás. Eu creio na grande vitória da igreja. Eu não creio numa igreja flagelada, fracassada. Eu creio na igreja que é você, cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Quem quer ser cheio do Espírito aqui? Diga: Senhor Jesus, me enche agora, neste culto, com o Espírito Santo, para que eu te sirva com melhor qualidade de adoração, de louvor, de gratidão, de santidade, e ser generoso no ambiente da fé.
eu recebo o Senhor Jesus na minha vida. Aí no livro de Hebreus, capítulo 10, tem um versículo, capítulo 25, tem um versículo que eu gosto muito de ler ele, porque ele fala da igreja e nos orienta a não deixar como estão deixando acontecer com a igreja aí fora. Versículo 25 diz assim: não deixando nossa congregação, como é costume alguns aí fora, antes demonstramos uns aos outros, tanto mais quando vede que vai aproximando aquele dia. Quem crê que vai ser arrebatado aí? Meu Deus, isso aqui é crer, é uma fé soberana, amém? Crê que vamos morar no céu, já pensou nisso? Diga para quem está do seu lado: você vai morar no céu e vai me ver lá, aleluia, aleluia. Já pensou nisto? Morar no céu, cara, é algo fenomenal. Só em pensar já enche a alma de alegria. Eu vou morar no céu, o diabo sabe disso, e ele vai querer me impedir de toda maneira, mas eu o vencerei todos os dias da minha vida para a glória de Deus. Mas nós temos missões aqui na terra, e eu quero falar sobre missão da igreja. 3 missões, a missão da igreja. Qual é o teu papel aqui na terra? Será que pelo fato de você entrar por aquela porta garante a sua eternidade? Ou tem um papel aqui na terra, tem uma missão aqui na terra, tem algo para você fazer? E aqui ele chama a nossa atenção de não deixando a nossa congregação, como é costume muitas aí fora, tanto mais quando vede que vai aproximando o grande dia. Gente, os sinais estão dizendo: Jesus está voltando. Os sinais estão dizendo: o espírito do anticristo está na terra, agindo de modo assombroso, legalizando leis e leis e leis, tudo que contradiz a palavra de Deus. A nossa missão é muito árdua aqui na terra. Parece que os crentes não estão percebidos disso. A Bíblia diz que o espírito do anticristo já está na terra. Está escrito, gente. João, na carta dele, escreveu, lá pelo capítulo 3, verso 18, ele diz: filhinho, eu vos alerto que o espírito do anticristo está na terra, se movendo. O tempo é este. Nós estamos ouvindo mensagens absurdas pela rede social. Aí eu hoje recebeu um link e ele acendeu. E um pastor falando as maiores berrações, conhecedor muito de geografia bíblica, história bíblica, e geografia cultural, história cultural. E ele tem um banho de geografia até chegar no ponto ali onde ele deserda Jesus, desqualifica Jesus, destempera tudo que Jesus revelou para nós como devemos ser. E crentes estão ouvindo isso. Agora, está escrito, 1 Timóteo capítulo 4, diz que expressamente o Espírito nos afirma, aleluia, aleluia, que há um espírito de doutrina de demônio na terra. Esses caras são sedutores, com linguagem afinada, com jeito afinado, conhecimento refinado, te dá os pontos históricos, te dá os pontos geográficos, constrói toda a ideia
das tribos de Israel, norte e sul, fala da tribo de Judá, da tribo de Benjamim, mistura as coisas e destrói uma estrutura que muitas vezes o crente perde, porque acaba crendo naquilo ali, porque é um apanhado de verdade com a gota de mentira infernal. Ouvindo isso hoje, eu falei, meu Deus, a igreja tem que ser alertada. Nós temos que acordar, gente. Qual é a primeira missão da igreja? Diga para quem está do seu lado, a primeira minha missão, ela é interna. A missão interna da igreja. Cuidar um do outro. Será que nós estamos cuidando de nós mesmos, um dos outros? Será que há esse pensamento meu por você, você por mim? Será que nós interagimos a fé na área de intercessão? Será que a gente interage na área de visitação? Será que nós estamos vivendo uma igreja cheia da glória, carregando uma bagagem de relacionamentos internos, vendo as coisas ruins, intercedendo para Deus arrancar dali? O que Paulo fala a Filipenses capítulo 1, versículo 26 e 27, ele orienta, diz para lutarmos juntos pela fé evangélica, aleluia, aleluia, lutarmos juntos pela fé evangélica. Porque Paulo fala aquilo porque ele viu os perigos, a invasão de doutrinas malignas. Hermineu, Fileto, Alexandre, próprio Demas adorou, amou o próprio século e abandonou a estrutura da fé. Paulo fala da apostasia dentro da igreja, crentes apostatados dentro do ambiente. E aonde a gente está para cuidar da igreja, um do outro, lutar junto pela fé evangélica, olhar um para o outro e proteger um outro da força de demônios. Olha bem, gente, olha, isso aqui é muito importante para a gente ler. Efésios capítulo 4. Eu quero que você leia comigo, porque é de suma importância para lermos. Estou falando de uma igreja interna, do zelo interno, da missão de um cuidar e proteger o outro. Será que você gasta 10 minutos por dia para orar pelo santo da tua congregação? Claro que não vamos saber o nome de todos, mas Senhor, cobre todos da família Cássia com sangue do Cordeiro, aleluia, aleluia. Do pastor mais novo membro da igreja. Será que a gente tem esse cuidado de parar um dia para fazer uma congregação, uma consagração pelo interno da igreja, para que espíritos malignos não se infiltrem na igreja, para que a rede social não seja mais sedutora do que já está por aí, para que as mensagens devastadoras de homens como eu ouvi hoje, um filho de Belial, é pastor maluco, mas é pastor de demônio, não é pastor de ovelha, para falar aquilo de Jesus. E aonde estamos nós? Será que a gente para um dia, nos 365 do ano, para fazer um jejum pela igreja, por todos nós? Você saber que eu oro por você, aleluia. Há um dia do ano eu vou consagrar só pela igreja, aleluia, aleluia. Para Deus tirar as doenças, tirar as enfermidades, proteger a igreja, guardar a igreja das forças do diabo, das intempéries
vitupéria de Satanás. Será que nós fazemos isto? Paulo, ele olha para a igreja e diz assim, em Efésios 4, versículo 11, ele diz, ele mesmo deu um para apóstolo, outro para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres ou doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, aleluia. Então ele deu serviços, para que esse serviço sirva como fonte de edificação, aleluia, gente. Para os santos serem edificados, são serviços, ministérios são serviços, área de função, funcionar, estabelecer uma grande glória. Onde está a igreja interna, cuidando da igreja interna? O que está faltando? Eu sei que você vai pensar muito hoje, mas Paulo está dizendo aqui no verso 13, até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, à perfeita medida, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, aleluia, aleluia, gente. Se você não está entendendo isso, Jesus, pela boca do Paulo, está dizendo para nós, vamos lutar um pelo outro, vamos trabalhar o interno da igreja, até que nós cheguemos à estatura da medida da plenitude de Cristo, aleluia. Para que as plenitudes dele, para que a sua plenitude, suas virtudes estejam movendo nós por dentro. A medida do amor dele é uma plenitude, a medida da graça dele são plenitudes que se transformam em virtude que deve operar dentro da igreja. Aleluia. Sabe de uma coisa? Você não vai ser julgado pelas suas fraquezas, não. Deus não vai julgar ninguém pelas fraquezas, mas vai julgar pela virtude negada, pela virtude que você não cumpriu ela na terra, pela virtude negligenciada. Mas ninguém vai poder julgá-lo, porque ele coloca a medida de virtude dentro de nós. A Bíblia diz, amai uns aos outros, aleluia. Honrai uns aos outros, nós honramos um ao outro de verdade. Nós protegemos a igreja, nós protegemos a membresia da igreja, a gente protege o altar da igreja, a gente protege nossos líderes. Talvez aqui no ministério do pastor Isaías não tem nada de errado, mas lá em São Paulo, meu irmão, o pau quebra. É necessário entender que não podemos deixar a nossa congregação como é costume lá fora. Está tudo desandado, gente. Por isso Paulo fala aqui no versículo 14. Olha que coisa linda. Para que não sejamos mais menino inconstante, levado em roda por todos os ventos de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Olha só. Antes é que na verdade em amor cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, aleluia. Diga para quem está do seu lado, eu compartilho com você o crescimento em Cristo Jesus, para que Ele como cabeça derrame sobre nós as suas virtudes. Deus quer ver uma igreja cheia de relacionamento, até que nós consigamos crescer, como diz aqui antes, seguir na verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Crescer em tudo, gente. Crescer no diálogo, no relacionamento.
crescer no cuidado, crescer um temperamento controlado pelo Espírito Santo. Não importa se você carrega um título de temperamento colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático, não importa os títulos dados pela ciência, importa que se eu cresço em Cristo, tudo que está em mim tem o controle do céu, aleluia. Tudo haverá um controle total e o inferno não prevalecerá para a glória de Deus. Porque não é o temperamento que vai me levar para o céu, é Cristo, aleluia. Não é o falar em língua, irmãos. Não é o falar em línguas. Não é o ter um ministério que vai me levar para o céu. É meu relacionamento com você. Respeitando que você e eu, nós seremos julgados pelas nossas virtudes negligenciadas. Negligenciou, vem julgamento. Por isso Paulo aqui ele diz coisa tremenda como verso 16, ele diz assim: todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas das juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Está falando da igreja interna. A minha missão é cuidar de vocês, aleluia. Levante sua mão e diga glória a Deus. A minha missão é cuidar de alguém dentro do templo. Você tem que cuidar, aleluia. Tem que abraçar pessoas. Qual era o segredo da igreja primitiva? Porque crescia. Que Atos 2, a partir do verso 42, vai dizer tudo. Primeiro, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina era proteger, cuidar, guardar um ao outro, aleluia. Eles perseveravam no partir do pão, na oração. Eles perseveravam e tinham tudo em comum. Ao ponto de pegar o que tinha de mais, vendia alguns bens para cuidar do necessitado. A Bíblia diz que cada dia Deus acrescentava os que deveriam ser salvos. E o povo crescia na graça diante dos homens. A igreja crescia na graça. Aleluia. Porque todos cuidavam um do outro. De uma maneira bem objetiva. A missão da igreja é você cuidar, guardar, preservar as pessoas que estão dentro do seu ambiente. Jesus está aqui. Levante sua mão para receber dele essa virtude. Olha a unção que ele está liberando agora. Está te curando. Está tirando o seu trauma, o seu medo. Pode baixar a sua mão. Ele está tirando suas dúvidas. Ele está sarando você. Isso é missão interna. Agora eu acho bonito, aqui quando a gente lê Hebreus capítulo 12, olha aí, pega aí Hebreus 12, rapidinho, versículo 12 diz assim, olha o que diz a palavra de Deus: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Fazei vereda direita para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Aleluia. Será que a gente estamos curando os que estão mancando? Mancos na fé, desequilibrados, sem convicção, cheio de altos e baixos. Será que nós julgamos ou ajudamos? Será que nós somos juízes
Ouçamos sacerdotes para condenar. Antes do sacerdote levar o juízo, ele levava o animal para dentro do Santo dos Santos e se arriscava lá dentro, uma corda amarrada no meio. Se Deus não recebesse sacrifício, ele morreria e era puxado fora como morto, e Deus não recebeu. Antes de ser juiz, você tem que ser sacerdote. Aleluia, aleluia. Antes de julgar, leva a carga do outro. Antes de julgar, ofereça a destra da compaixão, a destra da graça, do relacionamento, da comunhão. Antes de colocar juízo no ambiente, julgamento, coloque graça. Aleluia. Opera com a graça. Paulo está dizendo, o escritor de Hebreus está dizendo isso. Não deixe ele desviar. É muito ruim quando você vê um crente caído. Eu tive uma experiência quando eu era novo na fé. Novo. Não tinha 10 meses de crente. Estava terminando meus 9 meses na casa de recuperação em Maringá, no Molívio, lá no Paraná. E um pastor me liberou para dar um testemunho na igreja. Como eles confiavam em mim, deixou eu ir sozinho. E eu tinha que ir para um lugar que eu não conhecia, chamado Cianorte. Hoje eu conheço. Tinha que pegar o ônibus na rodoviária. E eu com medo do pastor ficar pensando coisas, dificuldade, Deus está sozinho, será que eu volto, se não volto? E eu queria ir logo, resolver aquilo e voltar. Mas eu tive a experiência mais dolorida da minha vida ali. Quando eu cheguei na rodoviária, chegou um senhor dos 40 e poucos anos, barbudo, com trapo, um saco de imundícia nas costas, mendigo, um andarilho, cheirando mal, completamente destruído. E ele chegou para mim e falou bem assim: irmão, deixa eu ler a Bíblia. Deixa eu ler a Bíblia que está na sua mão. Falei, não vou deixar não, senhor. Eu leio para o senhor. Falou, deixa eu ler, por favor. E a lágrima dele desceu. Falei, não vou deixar não. Se o senhor quiser, eu leio para o senhor. Um zelo com papel. E ele insistiu. Deixa eu ler o Salmo 72. Falei, não, senhor. Aí ele olhou para mim e falou bem assim: você conhece a história de Nicodemos? Aí deu uma aula sobre Nicodemos, o amor de Jesus por Nicodemos, o respeito de Jesus por aquele grande líder e o cuidado de colocar os verbos pontuais para levar aquele homem a entender que Cristo é o Senhor. E com isso foi parando de pessoa do lado e começou a olhar, e aquele homem em lágrima. E eu não deixei ele ler a Bíblia. Ele olha para mim e diz assim: eu sou um pastor caído. Eu cometi um erro. E falou o erro. E me expulsaram da igreja. Expulsaram minha esposa. Expulsaram meus filhos. Tiraram tudo. E eu não aguentei ver aquilo ali. Abandonei tudo. E hoje eu estou aqui, querendo ler a Bíblia. E o Senhor não deixa. Aí eu entreguei a Bíblia na mão dele. Ele abriu a Bíblia. E fez uma leitura. E Jesus falou comigo assim: diga para ele que a farda de guerreiro dele está guardada comigo. E eu vou levantá-lo, aleluia. E vou devolver tudo para ele. Porque eu conheço o coração dele. E diga para ele que eu perdoo ele agora, aleluia. Eu levanto a história dele agora.
E eu comecei a falar, aquele homem foi caindo por terra. Quando saí dali, que eu tinha que pegar o ônibus, deu a hora, saí correndo e deixei ele. E ele ficou cheio do Espírito. Eu não encontrei mais, mas eu tenho certeza, onde ele estiver vivo na terra, ele está cheio do Espírito de Deus, aleluia. Jesus falou, essa é a tua missão, é cuidar daquele que está fracassado, manco, joelhos desconjuntados, já não oram mais, mãos decaídas, não adoram mais, estão prostrados, prepara o caminho, vereda direita para os pés dele, para que ele não seja destruído inteiramente, antes seja sarado, aleluia. Quem crê na salvação de vida dentro da igreja, aleluia. E aquilo me deixou uma marca. E eu entendi que fui chamado para falar para crente, para líderes. E começou a minha vida ali. E eu comecei a ver os mendigos ir atrás. E tirei muito deles do lixão da vida. Aleluia. Aleluia. Por isso aqui, o escritor de Hebreus diz essa palavra tão importante. E no versículo 13 ele diz assim, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu Deus, seguir a paz com todos é a missão é a minha missão, é a sua missão, é o cuidar de um do outro. Quanta gente não aprende isso, gente? Nós vamos ver igrejas enchendo e esvaziando. Nós vamos ver membros chegando indo para outras denominações. Aí nós vamos dizer que lá tem a porta do fundo está aberta, mas na verdade a porta sou eu. É por mim que ele vai passar. Se eu coloco minha vida em cima da vida dele, orando, consagrando, pagando um preço, eu verei a glória de Deus, aleluia. Se vir nos de oração, só para orar, para um dia para orar pela igreja, você vai ver quantas coisas. Senhor, hoje eu vou orar pela igreja, você vai orar pelos membros, pelos pastores, pela família de pastores, pela liderança, pelo serviço da igreja diário, pelas obras sociais. Você vai orar, você leva mais de uma hora só falando toda a estrutura daquela denominação que você serve ao Senhor, aleluia. E os céus te ouvem, e você segue a paz com todos, e a santificação, e verá o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Por isso o escritor diz isso de uma maneira bem clara, verso 13, tendo cuidado de que ninguém se priva da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos já estão contaminados. Então, proteger é livrar que raízes malditas brotem dentro da igreja, raízes de amargura, porque muitos membros vão embora, gente, porque falta relacionamento interno, porque a gente perde muito, ganha muito, perde muitas almas, porque está faltando um ambiente interno. Se houver um ambiente interno, todos querem ficar num bom ambiente, aleluia. Se você olha para mim, sabe que eu oro por você, pelo menos um dia por ano, você vai te esperar aquele dia da minha oração, sabendo que eu estou te cobrindo de oração, e que naquele dia o céu vai responder, aleluia. Visitar os doentes, cuidar dos doentes, isso é a função de pastor, claro que é, mas você é ovelha, você é sacerdote, você é filho de Deus. Essa igreja está fazendo 15 anos. É uma menina cheia do Espírito Santo, com propósitos maravilhosos, aleluia.
vai crescer no mundo sobrenatural, glória a Deus. Daqui um pouco esse templo vai ser muito pequeno, aleluia. Mas de repente vocês poderão ser conhecidos pela igreja que se protege internamente, um cuidando do outro para a glória de Deus, aleluia. Dentro da missão de provisão de um para o outro. Paulo ensina tantas coisas sobre isso. A gente não tem tempo de falar. Mas a missão interna e a missão externa. Se a igreja tem uma missão dentro da igreja, ela tem uma missão dentro do templo, ela tem uma missão fora do templo. Aleluia. Aleluia. Se ela tem uma missão denominacional dentro da denominação, ela tem uma missão fora dessa denominação. Ganhar alma para Cristo. Trazer os pecadores. Quantas almas você ganha por ano? Tem crente que passa o ano inteiro e não ganha uma alma. Não traz uma pessoa para a igreja. Ah, mas é difícil, mas você tem seu trabalho, sua faculdade onde você estuda, no ambiente que você estuda, tem pessoas. Ah, o mundo está diabólico, mas cara, eu posso melhorar isso, aleluia. Não, dobra o joelho, Senhor, mata todos os traficantes, Deus não vai matar todos eles. Tem crente de joelho dobrado dizendo, Senhor, mata o Lula. Queria que ele matasse, mas ele não vai matar. Não é bem por aí, gente. Não adianta, isso é oração sem fundamento. Nós temos que ir. Pega a sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 28. Jesus morre, mas ressuscita, aleluia. Jesus morre, mas ressuscita. Ele está aqui, aleluia. Você passa ali na sarjeta e vê um mendigo cheio de miséria, jogado ali um ébrio, um alcoólatra, um cracudo que fuma crack, uma pessoa destruída, suja, maltrapilha. Você passa até balança a cabeça. Diz, olha que desgraçado está aí. Podia ter uma família. Mas Jesus olha para ele e vê o livro de Mateus dentro dele. A esperança, aleluia. Vê o livro de Lucas dentro dele, Marcos, Lucas e João. Jesus vê uma estrutura que pode ser reerguida ali dentro, aleluia. Mas a gente passa na missão externa e nem vê isso, nem percebe. Mas ali está uma pessoa, uma alma prisioneira de Satanás, que eu posso trabalhar o processo da liberdade dela, aleluia. Uma das coisas que mais me fascinou na minha convenção foi quando eu estava no Rio de Janeiro, um ano de crente. De cristão, depois que voltei da casa de recuperação, fui testemunhar numa cidade chamada Caxias, na Baixada Fluminense, na Assembleia de Deus, 1.000 e tantas pessoas. Quando eu testemunhei toda a minha história de ex-marginal, ex-bandido, com apelido de PP, traficante, assaltante à mão armada, assaltante de banco, etc. Testemunhei. A igreja se aquebrantou porque conhecia a minha história, por jornais, por rádio, televisão, etc. Mas quando terminei de testemunhar, chegou um rapazinho de uns 18 anos perto de mim e me abraçou, chorando, e disse, o irmão não me conhece, mas eu li no jornal, seu nome lá, Paulinho, traficante, assaltante à mão armada, um homem recuperável. E olhei a sua foto. Peguei aquele jornal, guardei comigo e falei, Jesus, eu vou orar para esse moço até o Senhor salvar ele.
sem me conhecer, aleluia. Até aquele dia ele estava com a foto, aquele jornal dobrado dentro da Bíblia dele, aleluia. E ele falou: hoje eu me alegro, eu vejo você cheio do Espírito Santo. Pela história, ele mostrou a foto, falou: agora eu posso rasgar e jogar fora. Deus precisa de uma igreja externa, uma igreja que vá buscar alma lá no ninho do diabo, gente. Que fale de Jesus. Olha aí, Mateus 28, versículo 18. E chegando Jesus, falou ao discípulo, dizendo: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Quem crê nisso aqui, diga glória a Deus. Aqui tem 3 verbos. O verbo ir, preciso ir. O id é um verbo. Ir pelo mundo, ir para falar, ir para testemunhar, é um verbo. E o verbo fazer são 3 verbos. Ir de fazer e ensinar. Então eu preciso ir, cumprir o id. A igreja está aqui no id. Nós vamos saquear o inferno. Nós vamos tirar os traficantes, os macumbeiros, idólatros, feiticeiros, da onde ele está para aqui para dentro, aleluia. Os heréticos vão ser salvos se nós nos movermos e de fazer pessoa igual a você, em oração, em jejum, em consagração, em respeito e responsabilidade, para levar a palavra de Deus. E de fazer, aleluia. Diga para o teu irmão aí do lado, diga assim: a ordem na missão externa é essa: e de fazer, discípulo, aleluia. Eu tenho que ir. Quanto tempo você não ganha uma alma? Me diz. Quanto tempo você não traz uma vida para a igreja? Me diz. Será que está certo? Seus vizinhos, seus amigos, de escola, de trabalho, de ambiente que você vive. Meu Deus, o id aonde está? A missão interna, muito bonita. Missão externa, flagelada. Quando começamos a trabalhar na Itália, que eu cheguei lá, que eu dobrei o joelho embaixo das oliveiras, numa cidade chamada San Camilo, na ilha da Sardenha. Era um centro de recuperação de drogado. E eu fui dobrar meu joelho embaixo de um olival. Quando eu dobrei meu joelho, falei: Jesus, o que o Senhor quer comigo aqui? Eu não conheço esse povo, eu não conheço a cultura, eu não conheço a língua. E os caras falando, eu não entendia nada. Ei, fratello, vem qui. Eu falei: que é fratello, cara? Aí descobri que o fratello é irmão. Aí o cara gritou: Sorella. Eu falei: meu Deus, parece a mortandela. Sorella é irmã. E aquilo ali me fez pensar: o que eu estou fazendo aqui? Dobrei o joelho, Jesus me fez ver uma igreja linda por dentro, bem organizada, bem estruturadinha, e por fora as paredes caíram nos pedaços. Falei: Jesus, o que é que o Senhor está me mostrando? Ele disse assim: a realidade, eu tenho uma igreja aqui embutida dentro das paredes, e o mundo morrendo lá fora. E eu quero quebrar essa cadeia e romper com isso para trazer um avivamento para esta nação. Aleluia. Por isso eu estou te trazendo para aqui. Glória a Deus. Eu levantei debaixo daquela oliveira cheio do Espírito Santo.
levantei tão cheio que eu queria falar o idioma deles. E comecei a conversar com o rapaz, seria meu intérprete. Como é que fala irmã? Ele, Sorella. Como é que fala irmão? Fratelo. Como é que fala paz, pate? Como é que fala saudação, saluta, tudo e vai? Com a parte dela, o Senhor Jesus Cristo. Eu falei, que bom. E ele foi repetindo, falou, você quer dar uma saudação italiana? Eu falei, quero. Ele falou, então vamos lá, do meu lado eu te ajudo. Aí eu falei assim, saluto todos fratelli, esqueci das irmãs. Esqueci o que era Sorella, e falei Ganzelli. Saluto todos Ganzelli. Ele, não, chamando as irmãs de Cabritas. Cara, paguei o primeiro mico. Mas a fome era maior do que o prazer de ver o prato. Conclusão, trabalhamos as ilhas, eu e Eva, meus filhos. Os meninos, os crentes tinham medo de mostrar a cara na rua. Medo. Ia fazer uma oração, encolhia tudo, não era? Baixava a cabeça, ficava tudo quietinho. E eu levantava a cabeça e orava. Então o que fizemos? Para ganhar os caras lá de fora, montamos um time de futebol. Porque os brasileiros tinham muita fama. Jogava muito na época, estava Tuninho Cerezo, não é? O nome Cerezo, nome Roberto Falcão, Paulo Roberto Falcão. E esses nomes traziam nome forte, chamava atenção. Alguns jogadores brasileiros, careca e etc. Então, de repente, montamos um time. Eu e meus dois filhos, ainda adolescente ali, na adolescência, pré-adolescência, começamos a jogar. A ideia era quebrar as cadeias e romper aquela força maldita e trazer os jogadores, os meninos, para dentro da igreja e fazer com que os crentes com medo levantassem a cabeça e orassem com ousadia, aleluia. A Eva montou um grupo de teatro, fazer teatro, quebrar as cadeias, romper aquilo ali, começamos a trabalhar internamente, joga bola. A Eva era torcedora mor. 5, 10 graus abaixo, era lá na arquibancada sozinha. Mas eu falei uma coisa com os caras, só joga bola quem entrar no templo. E eu fui xingado pelos italianos, tudo quanto foi palavrão. Falar, pode me xingar, só quero a sua alma, aleluia. 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 De repente começou a quebrar as cadeias. Aqueles moços começaram a se converter. Orar em voz alta na rua. Teatro que a Eva fez, quebrou todas as cadeias. Levantou a moçada, se vestiram de guerreiro e saíram para as ruas para ganhar alma. Dentro do campo de futebol ganhamos mais de 30 que viraram músicos dentro da igreja e são até hoje músicos da igreja para a glória de Deus. Filhos de crente desviado, trouxemos de volta, rompemos com aquelas cadeias. Chegamos em 2005, a igreja tinha mais de 2.000 membros, cheios da glória de Deus, aleluia. Máfia se convertendo, mafiosos se convertendo, pessoas, médicos, engenheiros, políticos, chegando para o templo, porque eu ouvia dizer, Jesus Cristo está aqui, Jesus Cristo está aqui. Paralítico começou a andar, surdo ouvir, mudo falar, aleluia. Mortos ressuscitar, Cristo chegou, a igreja interna venceu, aleluia. Levante sua mão, diga glória a Deus. Essa cidade ninguém aceita Jesus, coloca a igreja interna, vai para cima, nas encruzilhadas, ore nas encruzilhadas, ore nos meios das ruas, ore nos ambientes, ore porque Deus vai fazer, gente. Ide fazer, aleluia, ide fazer e ensinar, e fazer e ensinar. São verbos que eu conjugo, você conjuga e a gente faz.
Eu faço, tu faz, ele faz. Julgando os verbos, a gente vai fazer. Essa cidade ficar pequena para o poder que Deus tem para derramar sobre ela. Aleluia. Chegamos em cidade onde ninguém se convertia. Chegamos num bairro em Belo Horizonte, Minas Gerais, fomos trabalhar. Primeiro ato foi um suicídio de frente da janela da igreja. O cara suicidou, pendurou numa corda e se jogou. E alguém chegou para mim e falou bem assim: esse bairro aqui tem muito suicida, muito estupro, muita violência, e nenhuma igreja vai para frente. Reuni um grupo, falei, cara, vamos orar e jejuar. E vamos andar em todas as ruas da cidade. Hoje é o bairro mais rico daquela região. Nunca mais ninguém suicidou. As igrejas que não cresciam, cresceram. Tinha um pastor que estava construindo há 20 anos e não conseguia. Terminou a construção, hoje é uma grande igreja batista naquela região cheia da glória de Deus. Aleluia. Que a igreja interna invadiu os ambientes e trouxe os problemáticos, os espíritas, os religiosos, os adoradores de Satanás vieram para dentro da igreja e se converteram ao Senhor. Aleluia. Você crê nisso? Levante sua mão. A igreja interna e a igreja externa são missões, gente. Ah, mas a cidade, você não conhece a cidade que eu moro, cara. Mas eu conheço o Cristo que você serve. Aleluia. Aleluia. E o Cristo que você serve chegou em Gadara, numa cidade tomada por um demônio, uma legião de demônios, ali no capítulo 5 de Marcos. Ao chegar lá, o demônio saiu ao encontro dele, e ele disse para o demônio: sai deste moço. E o demônio saiu, e entrou nos porcos, se jogaram no precipício e foram em juízo, julgado e condenado. E chamou assim Decápole, 10 cidades em torno de Gadara, ficou liberta para a glória de Deus. E as 10 cidades se converteram para a glória de Deus. Porque aquele moço que era endemoniado foi liberto, ficou ali e começou a evangelizar e dizer: Cristo chegou aqui e tirou legião de demônio, libertou a igreja da cidade das forças de demônio. Levante sua mão e diga: eu creio, Senhor. Liberta a cidade que eu moro das forças dos demônios para a glória de Deus. Você crê nisto? Que palavra chama. Agora, se você olhar e achar que a cidade que você mora é cemitério de pastor, então vai ser cemitério de pastor. Mas se você olhar e ver um campo de missões, então é um campo de missões. Estava numa reunião de pastores na Sicília, na Sardenha, e um pastor levantou, combateu muito contra o jejum e falou: tu não conhece essa cidade, você não conhece essa cidade. Essa cidade é seca, é uma cidade árida. Eu falei: irmão, pensa bem, o que é seco, é árido, é mais fácil de pegar fogo. Bota fogo nos gravetos, que vai incendiar a cidade. Tem alguns gravetos dentro da igreja, aleluia, que pode queimar com facilidade. Cheios do Espírito Santo, enche eles da palavra, enche eles de vida, profetiza. Essa cidade é minha, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, maravilha, declare isto. Se eu for testemunhar de cada cidade, o ambiente que a gente passou, tudo árido, destruído, e hoje está lá, são campos de missões. Missionários que nasceram lá estão espalhados pelo mundo. Aleluia. A missão interna, diga comigo: missão interna é a minha missão. Missão externa
É a minha missão como igreja. Eu tenho que cuidar do interno, mas tem que estar de olho no externo. Tem os verbos, eu tenho que cumprir o verbo ir, eu tenho que cumprir o verbo fazer, eu tenho que cumprir o verbo ensinar, eu tenho que cumprir esses verbos, porque está escrito aqui, bem claro para que eu entenda, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Então Ele está aqui. A presença dEle está aqui, gente. Aleluia, levante a mão, receba. Xeremas. Ele está aqui, aleluia. Quebrando cadeia, rompendo grilhões, destruindo fortalezas, abatendo demônios nesta hora, e olhando para essa igreja e dando uma nova face a ela, a face da adolescência dela. Ela agora saiu do tempo da sua adolescência infantil para uma adolescência que vai amadurecer. Ela faz 15 anos, aleluia. Ela tem mais facilidade de absorver a palavra, o conhecimento, e entender o ide com clareza, entender o fazer com clareza, entender o ensinar com clareza e realizar coisas. Mas se há uma missão interna, há uma missão externa, há uma missão para cima. A igreja para cima. Veja aí comigo, livro de Efésios, capítulo 3. Gente, nada é mais lindo que a igreja. Cara, nada é mais lindo do que a igreja. Eu quando subo aqui eu me realizo, aleluia. Posso estar cansado, detonado, mas quando eu subo ali aqueles degraus, isso aqui me anima quando eu olho para vocês. E vejo pessoas semelhantes a mim, que vai morar no céu, aleluia. Aleluia. Vejo família inteira que vão morar no céu, glória a Deus. Eu amo o método da oferta, do ofertório aqui deste ministério. Porque a oferta é dada em família, com família. Vem o marido, a esposa e os filhos e coloca a oferta no altar. Isso a gente só vê aqui, dentro desse ministério. Isso é lindo demais, porque está compartilhando família. Está ensinando família que o altar é lugar de adoração. O altar é lugar de gratidão. O altar é lugar de louvor, aleluia. O altar é lugar de respeito. Isso no mundo espiritual oferta para você o sobrenatural. Por isso que no livro de Efésios, capítulo 3, Paulo diz assim, no versículo 9, ele diz assim: e demonstrar a todo qual seja comunhão do ministério, desde o século esteve oculto em Deus, quem tudo criou por meio de Jesus Cristo. Que maravilha! Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia, acesso com confiança pela fé nele, aleluia. Portanto, peço que não desfaleceis nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória, aleluia. Paulo está dizendo, olha, a igreja para cima, a missão da igreja para cima. Quando a igreja coloca a boca no pó, esse é o momento que a igreja está para cima, aleluia. Quando a igreja ora para que as potestades daquela região sejam eliminadas, então esta hora o céu vai descer, o céu vai tocar na terra, o céu vai fechar
as coisas malditas e abrir portais celestiais, aleluia. E os demônios tomam conhecimento de que a igreja está viva. Aleluia. Eu acho que você não está entendendo isso. Estou dizendo, quando você está prostrado, o céu desce neste lugar. O céu desce neste lugar. Diga glória a Deus. Aleluia. E eu creio, irmãos, que creio no versículo, capítulo 2 de Efésios, verso 1. Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andeis segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, aleluia, aleluia. Éramos e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, glória a Deus, para nos mostrar no século vindouro a abundância da riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto vem de vós, é dom de Deus, aleluia, aleluia. Quem crê nisso aqui, diga glória a Deus. A igreja para cima, a igreja para o alto, onde os demônios tomam conhecimento que ali vai passar um exército de anjos. Hoje você não tem céu de bronze, seu céu é de glória, aleluia. Nós pentecostais temos de dizer, hoje o céu está de bronze, mas eu quero dizer, hoje o céu aqui é de glória, a igreja está para cima. A igreja está para cima, a igreja está para cima, aleluia. Não podemos ser derrotados pelas trevas. Para encerrar aí, abra sua Bíblia aí no livro de Daniel. Olha só, gente. Quando o inferno atacar, Deus vai agir. Eu sinto uma glória aqui dentro. Eu sinto o anjo andando aqui dentro. Calai canterabachai. Eu sinto o poder curando a igreja. Eu sinto a unção curando a igreja. Eu sinto a presença. Eu vejo doenças sendo arrancadas. Eu vejo pecados perdoados. Eu vejo a menina de 15 anos cheia do Espírito Santo. Eu vejo esse ministério cheio da glória. Aleluia. Levante a mão e receba. Aqui, gente. O céu está tocando aqui dentro. O céu está tocando aqui dentro. Eu não vou ter tempo de ler aqui, olhe para mim. Daniel 10, do verso 1 ao 9. Daniel tem uma grande experiência. E é interessante que começa a dizer assim, no ano terceiro do rei Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar.
A palavra era verdadeira e envolvia grandes conflitos. E ele entendeu essa palavra e tinha entendimento da visão. Quando nós estivermos para cima, nós vamos entender a palavra de Deus para aquele ambiente e vamos discernir a visão de Deus. Deus te chamou para esse ministério. Ele quer você bombardeando o reino das trevas, cheio do Espírito Santo. Quando a igreja está para cima, anjo desce para a terra. Anjo vai descer aqui hoje. A tríplice missão da igreja, interna, externa e para cima. Daniel vê Jesus. Do verso 1 ao 9, ele vê Jesus. E os que estavam com ele não conseguiam ver. Por 3 semanas, 21 dias, Daniel prostrou diante de Deus. Mas a visão foi tão árdua, porque não era para o tempo dele, era para esse tempo. A visão não era para aqueles dias, é para os dias de hoje. Hoje é dia de Daniel aqui na terra. Hoje nós estamos vivendo profecia de Daniel. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. O céu vai se abrir para você. Tiramanche. Se Daniel viu, eu posso ver. Se Daniel experimentou, eu posso experimentar. Se Daniel foi conduzido pela visão, eu posso ser conduzido pela visão. Mas acontece 3 coisas com Daniel. Então, o versículo 10 vai dizer que a visão que ele teve foi tão profunda que tirou o fôlego dele. E o anjo desceu. O verso 10 diz assim: e eis que uma certa mão tocou-me e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas de minhas mãos. Um toque de oração. Um toque de oração. Quando a igreja está para cima, o céu traz um toque de oração. No momento apertado dela, ela vai orar, aleluia. Ela vai orar e vai ter convicção. Daniel se pôs sobre a palma das mãos e sobre o joelho e começou a buscar o entendimento. E no versículo 11 diz assim: ele me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer. Levante-te sobre os seus pés, porque a ti sou enviado. Falando ele comigo essas palavras, me levantei tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e é por causa das tuas palavras que eu vim. Quem crê que o anjo veio pela tua oração, levante a mão e diga, eu creio, Senhor. Anjo veio pela minha oração para destravar o que está travado. Hoje vai destravar o que está travado aqui. Hoje vai destravar a visão, vai destravar o projeto. Aleluia. Talvez você está preso em coisas, mas hoje anjo vai descer aqui, que a igreja está para cima, buscando do alto céu. E é bonito quando a gente lê aqui, versículo 13 diz, mas o príncipe da pé do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, mas Miguel veio e eu obtive vitória e aqui estou. Miguel chegou. Cara, você não está entendendo isso. Quando a igreja está para cima, vai descer um anjo guerreiro chamado Miguel. E ele vai interagir com o anjo da igreja, com o anjo do ministério. Ele vai interagir e ele interagiu. Miguel chegou e falou para o príncipe da Pérsia, para aquele principado, abre o caminho, porque a glória de Deus vai descer até onde Daniel está. Vai descer até o ministério Acácia, vai descer
até a tua família, vai descer até a tua casa. Quem crê nisso aí, aplauda bem forte ao Senhor. Quando a igreja está para cima, a atmosfera é outra. Aleluia. Deus falou: não tema, Daniel, não tenha medo. O anjo disse: não tenha medo, cara. Quando fechou o tempo, Miguel desceu, a tua oração passou, deu ordem no mundo espiritual, abriu o céu, os potestades reconheceram, e Miguel desceu, e eu obtive vitória, e aqui estou. Um toque de oração. É lindo isso aqui. Versículo 14 diz assim: agora vim para te fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, que a visão é ainda para muito longe. Daniel falava desse culto aqui, gente. Jesus está aqui. Anjos vão descer na sua vida hoje. Xeremanamachá. Daniel chega a dizer no versículo 15, falando ele comigo estas palavras: baixei o meu rosto para a terra e emudeci. E eis que alguém, segundo toque, eis que alguém semelhante ao filho do homem tocou-me. Os lábios então abri a boca e falei, dizendo àquele que estava diante de mim: meu Senhor, Senhor meu. Um toque profético, um toque de testemunho. Quando a igreja está para cima, ela recebe um toque de oração para desvendar as visões, trazer os anjos. Mas ela recebe o toque da pronúncia, de falar que Cristo está aqui. As revelações, eu olho para você, vejo a sua vida, conta a sua vida, e você crê e fica cheio do poder de Deus. Aleluia. Você começa a falar, a testemunhar: eu não sou fracasso, eu sou sucesso. Eu posso estar meio abatido hoje, mas eu sou a solução de muitos casos amanhã. Aleluia. Quem crê nisso aqui, diga glória a Deus. Você entende Salmo 30, verso 5? Choro pode durar uma noite, mas alegria vem pelo amanhecer, diz o Senhor. Então você começa a entender as coisas. Com a igreja para cima, os céus se pronunciam. E Daniel começou a falar. E ele disse: ah, meu Senhor, que coisa linda. Ah, meu Senhor, caso me sobreveio visão, não ficou força alguma em mim. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com aquele meu Senhor? O cara está falando de Jesus. Porque quanto a mim, desde agora, não me resta força nenhuma, nem fôlego ficou em mim. Aquele que tinha aparência de homem, tocou-me outra vez e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado, Pai seja contigo. Tende bom ânimo, tende bom ânimo. Falando ele comigo, fiquei fortalecido. E falava ao meu Senhor, que me fortaleceu. Não deixemos nossas congregações como estão aí fora. Igrejas abatidas. Mas aqui nós temos missão interna, externa e para cima. Feche os seus olhos. Há uma unção descendo aqui. Chama o pessoal do louvor. Meu Deus. Gente, eu vejo anjos sobrevoando aqui. Devas, Seneras.
A glória está nesse lugar. Meu Deus, o mundo, gente, está muito ruim. Vamos nos colocar de pé. As coisas do mundo estão muito complexas. Se a gente não olhar para o céu e viver o que o céu tem para nós, nós vamos nos ferir muito. O anjo chegou a Daniel, foram ouvidas as tuas palavras, e é por causa das tuas palavras que eu vim, e eu estou aqui, e obtive vitória. Pode puxar o louvor.